Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso Machine Learning para competições Kaggle, que é um especial sobre o coronavírus, ou seja, sobre o Covid-19, que ultimamente muito se tem falado, a comunidade científica, principalmente de inteligência artificial, tem buscado várias soluções para tentar barrar a doença ou para ajudar os cientistas a eles conseguirem um melhor controle sobre essa doença. E esse curso ele está focado justamente em um desafio que foi lançado, inclusive pela Casa Branca dos Estados Unidos, para ajudar os pesquisadores, os profissionais de saúde, para que eles consigam encontrar as informações necessárias. Pois hoje em dia existem mais de 30 mil artigos científicos que falam sobre essa doença, e uma dificuldade muito grande é como que os pesquisadores eles vão achar a informação correta, seja para tentar achar algum tipo de tratamento ou algum tipo de cura para essa doença. Então, no meio de tantas informações, são necessárias técnicas de inteligência artificial para ajudar na recuperação dessas informações. Com isso, esse curso está dividido em 3 partes. Na primeira parte, aborda esse desafio que eu comentei que o governo dos Estados Unidos lançou essa competição no Kaggle, que é baseado na recuperação de documentos. Teremos vários artigos científicos e a ideia é extrair informações. Nós teremos várias implementações práticas. Essa parte do curso é a maior parte, que você vai ter várias ideias de como que você pode utilizar técnicas de inteligência artificial. E agora eu vou mostrar alguns dos experimentos que nós vamos fazer durante esse curso. Vamos fazer essa geração da nuvem de palavras, que vai mostrar as palavras mais frequentes em todos esses artigos. Temos também a detecção automática de entidades, podem ser países. Aqui nós temos essa sigla GPE ao lado de Escócia, GPE ao lado de Alemanha, que são exemplos de países que foram encontrados nesses textos. E o objetivo será, nesse nosso estudo de caso, fazer uma contagem de quais são os países que mais têm se falado nesses artigos, nesses torno de 30 mil artigos. Nós podemos gerar um gráfico por país fazendo essa extração automática de entidades, que nós vamos utilizar a biblioteca Space. Para a geração dessa nuvem de palavras, vamos utilizar a biblioteca Word Cloud. Logo na sequência, nós vamos trabalhar com a pesquisa de textos, que o usuário vai indicar um texto que ele quer fazer a pesquisa, por exemplo, Pulmonary Disease, e ele vai trazer, nesse caso, para esse primeiro documento, tem o título, o ID do artigo, quantos resultados que ele achou, e ele vai colocar essa parte nesse formato de HTML com a palavra realçada, tanto para esse primeiro artigo, quanto para esse segundo artigo. Então, essa vai ser a primeira implementação que nós vamos fazer, uma pesquisa simples, que nós vamos fazer a busca de palavras-chave em todos esses textos. Logo na sequência, nós também temos um outro exemplo de palavras-chave, só que nesse exemplo nós vamos buscar 2 palavras, então você vai poder passar 2 ou mais palavras. Aqui, por exemplo, o smoke e o pulmonary disease, então ele encontra no texto e faz a indicação. Aqui ele coloca aqui, encontrou 2 matches. Toda essa codificação nós vamos fazer dentro do Google Colab. Essa abordagem nós vamos utilizar recursos do próprio Space para encontrar essas palavras. E nessa abordagem anterior mais simples, nós vamos usar o método find mais simples do Python. O que nós vamos fazer também é retornar artigos similares. Nessa parte aqui em cima, é o que o pesquisador ele quer achar, por exemplo, informações sobre esse assunto. Então, ele vai digitar esse texto com, nesse caso, 4 linhas. O sistema vai fazer uma busca e ele vai retornar os artigos mais similares. Por exemplo, aqui tem o primeiro artigo, o score 84, logo na sequência, outro artigo, score 81. Dessa forma, o pesquisador, o profissional de saúde, ele pode acessar diretamente esses artigos e verificar a informação que ele precisa, sem precisar fazer uma pesquisa manual. Essa implementação nós vamos fazer em 2 abordagens, utilizando uma biblioteca chamada Fuzzy Wuzzy, que é utilizada para cálculos e similaridades entre strings,
e também vamos utilizar uma abordagem um pouco mais robusta, que é o uso da técnica de TF e DF e também a similaridade do cosseno para nós fazermos o cálculo de quão um documento é similar ao outro. Teremos uma implementação sobre cluster, aqui eu defini 5 grupos, e esses pontos são artigos que estão dentro dessa base de dados. Inclusive, nós teremos uma implementação prática aqui no Jupyter Notebook, que é um resultado, uma visualização bem interessante desse agrupamento, que à medida que você vai chegando com o mouse, ele vai mostrando o título e o abstract do artigo. Assim, o pesquisador ele pode achar os artigos similares de uma maneira muito mais fácil. Logo na sequência, nós vamos para a parte 2, que o objetivo é fazer a previsão de mortes. Também vamos utilizar uma base de dados do Kaggle. Aqui tem só alguns gráficos que nós vamos fazer essa geração passo a passo. Número de casos confirmados. Em laranja, o número de mortos. E em verde, o número de pessoas que se recuperaram. E aqui nós temos as previsões. Nós temos um exemplo parecido com uma série temporal. Essa parte com linha pontilhada são as previsões que o nosso algoritmo de regressão polinomial vai fazer. Então aqui nós temos essa parte que a curva vermelha ela para, que aqui são os casos reais ou as mortes reais na base de dados, e aqui seguem-se as previsões para os próximos dias. Depois nós vamos para a parte 3, que essa é uma das partes mais interessantes do curso, que é o diagnóstico com imagens. Nós temos essa primeira imagem de um raio-x, que é de uma pessoa que tem o Covid-19, e aqui temos o raio-x de uma pessoa que não possui a doença. Nós vamos utilizar a técnica de redes neurais convolucionais e transfer learning, ou seja, transferência de aprendizagem, são técnicas de deep learning. Vamos passar uma imagem para o algoritmo e o algoritmo vai fazer a previsão se essa pessoa tem a doença ou se essa pessoa não tem a doença. Esses que serão os 3 estudos de caso que nós vamos trabalhar durante esse curso. Com relação aos pré-requisitos, básico sobre lógica de programação, estruturas condicionais e de repetição, conhecimentos básicos em Python é necessário, conhecimentos básicos em Machine Learning. Caso você já tenha feito algum outro curso sobre essa área de Machine Learning, vai ficar muito mais fácil para você acompanhar esses conceitos. O foco não é em ganhar os desafios, o desafio oficial é somente o primeiro estudo de caso. A parte 2 é uma base de dados que está no Kaggle, mas não é de um desafio oficial. E a parte 3 das imagens, por enquanto, a base de dados ainda não está disponível no Kaggle, pelo fato de que, no momento da gravação desse vídeo, em abril de 2020, essa pandemia do coronavírus ainda é bastante recente. E por fim, o nível desse curso é um curso intermediário, então é interessante que você já tenha um background anterior, já tenha feito algum curso anterior sobre Machine Learning. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso, espero que você goste, aproveite esse conteúdo e tenha várias ideias de como que você pode ajudar a comunidade científica a resolver esses problemas. Obrigado e até a próxima aula!